Obrigado, muito obrigado, Matumona. Portanto, Matumona, temos muitos assuntos, muitos factos para podermos abordar e factos que estão mesmo a acontecer realmente. Não é que estamos aqui a tentar criar especulações. Não há nada de especular, os factos existem. O que nós podemos fazer é fazer a leitura destes factos, não é? Exato. Cada um tem a sua angulação de visão, Uhum. cada um tem o seu método de interpretação. Então, eu gostaria de pedir que nos fizesses uma fotografia daquilo que é, portanto, este incidente que tivemos aí em Luanda, propriamente os serviços de imigração e fronteira, não é? E este escalpor, este boom de reputação que Angola, neste momento, que está no calor da situação, como é que fica a reputação angolana ao nível internacional, começando com aquela regional? Como é que isto fica? Esta situação, que peso dás e qual foi o impacto no teu modo de ver? Álvaro, é uma boa situação, vamos dizer, uma boa questão, porque fomos a ver bem, o final do ano de 2024 foi vamos dizer, o ano de 2024 terminou numa nota positiva para a pessoa do presidente João Lourenço e só pelouro, porque foi uma fase em que Angola marcou grandes passos, fomos a utilizar a analogia do basquetebol, marcou muitos triplos na Uhum. arena diplomática, ou no domínio da diplomacia, mormente pela visita que Angola recebeu do presidente Joe Biden, sendo o único país africano visitado pelo presidente Joe Biden, vamos dizer, além de Obama, que visitou Quênia, também durante o seu ofício, poucos são os presidentes americanos que visitaram o nosso continente. E aquilo foi um grande feito, não é? Todos aqui Uhum. acompanhamos as análises e muito bem assertivas, que indicavam essa vantagem e a elevação do presidente João Lourenço no pedestal da arena diplomático na arena internacional. E Uhum. depois segue-se com a eleição da Angola, não é? Da Angola representada pelo nosso presidente, a presidência da União Africana. Então, são Bom. todos passos positivos no domínio internacional e a Angola marcou pontos positivos. Se formos a simplificar, o regime angolano, nesse caso, Ok. que, infelizmente, nos eventos da semana passada, põe tudo aquilo, bota tudo por água, Repentalho. arrebentou completamente. Não é? Foi um autêntico autogolo. Uhum. Para nós, enquanto angolanos, cidadãos observadores, é uma lástima, não é? Porque aquilo ficou a olho nu, exposto aquilo que é o CAFRIC, em que se encontram todas as instituições do Estado Nacional, do Estado angolano, não é? Uhum. O Serviço de Imigração e Fronteira, sendo parte do Ministério do Interior, que é parte do Executivo angolano, não é? Uhum. Encabeçada pelo João Lourenço, não tem nenhuma escapatória num país onde prima as ordens superiores. Poderíamos talvez elencar problemas administrativos ligados ao SMI, né, Serviço de Imigração e Estrangeiros, tendo em conta os episódios que acompanhamos em relação ao recrutamento, treinamento de novos elementos, mas devemos saber que no país imperam, de facto, as ordens superiores. E isso coloca mesmo em xeque aquilo que, no outrora, poderia-se dizer que Angola é um país supostamente opressivo, Uhum. agora fica ali, para o olho do mundo. Os grandes canais internacionais publicaram que Angola boicotou a atividade da oposição, o governo angolano, neste caso. E ao barrar entidades políticas de outros países do nosso Uhum. continente, ele só vem a mostrar um descaso, não é? Levou para fora de casa o descaso que já é prática normal dentro de casa. Dentro de casa. E para nós, feliz ou infelizmente, não é? Porque há sempre aquela coisa, há mal que vem para bem. Para nós vem para bem porque senão, Álvaro, vês que todo aquele que é crítico do regime angolano
é visto Uhum. como um maluco, um fala à toa. E está ali, elementos que substanciam Ah, as críticas. E nesse aham. caso, até também eleva a postura da UNITA no ponto de vista internacional, enquanto um partido democrata, porque o evento em si, o certame, Uhum. ia em torno da democracia, não é? A Atividade, democracia. Portanto, ati- que mal ou bem, aquilo que a UNITA queria, em todo caso, obteve. obteve, porque diz em marketing que toda publicidade é boa publicidade, não é? Então, nesse caso, a UNITA teve uma publicidade grátis, não passa na TPA, não passa em outros sítios, mas rola. A BBC captou e Uhum. os demais, a Reuters, os demais fontes de informação internacional captaram e é fácil expandir isso, porque dentro dessa saga toda envolvia países ou membros ou cidadãos de países anglófonos. E o Álvaro sabe que Anglófonos. o inglês vende, a língua Sim. inglesa, a Uhum. notícia em inglês vai que nem fogo na É selva. que mais vende, não é? É É que que mais mais vende. vende no mundo. Exatamente. Então, É por isso mesmo que é a língua do business. é a língua do business. Então, a UNITA teve ali indiretamente, Uhum. eu creio que o presidente Adalberto Costa Júnior preferia ter um certame organizado na maior tranquilidade, não é? Dentro dos trâmites daquilo que são as regras do convívio democrático. Infelizmente, assim não aconteceu, mas indiretamente ganha, vamos dizer, a atenção, não é? A atenção na arena internacional, porque já agora quem está a olhar quem é a UNITA, não é? Hum. E Álvaro, eu tentei, antes de vermos aqui ao ar, olhar para ver mais ou menos a repercussão Pois. dentro desses países, outros países africanos, Uhum. do qual os seus cidadãos foram visados. Uhum. Infelizmente, notei que não há grande coisa. Por exemplo, no Quênia, houve um deputado queniano que foi barrado, mesmo no próprio Botsuana. No Botsuana, o Ian Khama fez a campanha ativa para a oposição, eh, e a oposição ganhou, não é? Com um grande Pois. apoio de Ian Khama, mas não houve uma repercussão daquilo que se esperava. Então, aquilo que falamos que isso talvez criou um incidente diplomático, não é tanto assim, porque os outros países não manifestaram-se, o que sim. Portanto, o que estás a dizer, se estou a compreender, é que não criou tanto dano, não é, de Na arena imagem, internacional da imagem, na are porque cria hum, um alvoroço, quer dizer, se cria um dano de imagem, cria um dano de imagem continental, hum, não só da Angola, cria uhum, um dano de imagem da União Africana em particular, que é lá onde está centrado o poder político africano, uhum. onde nenhum presidente manifestou-se, ninguém mostrou descontentamento. E já dizia no outrora o Mwalimu Julius Nyerere que um dos grandes problemas da União Africana é a ideia da não interferência nos assuntos internos dos países membros, não é? Ok. Então, talvez essa seja uma das razões que levou outros países a não demonstrarem Portanto, descontentamento. também aqui estás a nos despertar ou a nos fazer lembrar que existe uma cultura, de não imiscuir-se nos assuntos internos do outro país. Ma Absolutamente. mas Matumona, aqui a questão, não é só uma questão interna, né, porque, foram, humilhados, figuras importantes de outras políticas, portanto, de outras nações. Portanto, mesmo assim, não criou grande escalpor. Dentro dessas nações, tudo por quê? Porque seria o mesmo, por exemplo, Hum, para nós, na nossa órbita lusófona, se fôssemos assim dizer, somos todos panafricanistas, no modo amplo, mas na uhum, nossa órbita lusófona é mais fácil entender o que se passou contra Mondlane, não é? uhum, É, poderia-se dizer que não foi o Mondlane, por essa razão e aquela ligação dos irmãos siameses, não é? Especificamente o MPLA e a Frelimo, uhum, poderia se justificar nesse sentido, tanto é que uma das únicas justificações abertas que saíram pública, além do caso da delegação americana, que o governo angolano teve que fazer umas manobras rápidas para acomodar, pelo menos a uhum, delegação americana, que depois conseguiu seguir a Benguela para assistir o certame, o evento. uhum. É, a única outra explicação que tentou se dar foi o caso do Mondiane, porque
As pessoas disseram que não, porque fez logo a ligação com o caso Mondlane, em Moçambique e Angola, e mesmo essa justificação não foi plausível. Não foi plausível Pois. porque esses cidadãos, além de serem impedidos de participar ou entrar em nosso território, eles depois também manifestam, não é? Manifestam abusos aos seus direitos cívicos, não é? Sim, E isso aconteceu. aconteceu, pois. Aham, E aham, aconteceu. E a personagem de Ian Kama não é uma coisa, não é uma pessoa qualquer. Ian Kama é uma pessoa, uma grande figura da política africana, não é? uhum, E temos também o opositor no Quênia, o Dr. Lisso. Ele uhum, também é uma grande pessoa que, então, isso me faz pensar, por exemplo, no caso do Quênia, talvez semelhante ao caso de Moçambique. No Quênia, o opositor também já sofreu atentados à sua vida, à sua integridade física. Dali talvez se justifique não ter havido uma reação do governo queniano, uhum, desculpa, tanzaniano, diria. ok. É, porque o que me leva a deduzir, se o mesmo tivesse acontecido com Adalberto Costa Júnior num outro país africano, o nosso Uhum, governo também não diria nada. Pelo ok. contrário, os megafones do regime pegavam naquela situação de humilhação e amplificavam a humilhação, não o Estado que humilhou o cidadão angolano. Então, cabe a cada nação defender os seus cidadãos. Quer dizer, os demais países também, de uma certa forma, cúmplices, que vamos dizer, endêmico daquilo que é a cumplicidade que existe dentro ou no seio da União Africana, também manteram-se calados ante a esta aberração. Essa foi, pelo menos, uma coisa que me surpreendeu. Se há aí algum elemento que depois apareça que me contradiga, melhor. Uhum, Mas até a altura em que a gente veio aqui ao ar, eu uhum. procurei em todas as fontes, todos os canais desses países cujos cidadãos foram avisados, não encontrei nada, nem tudo calado, tudo calado. Tudo Então, isso, calado. isso Mas por si só é também. este, mas, Matumona, este silêncio não é pelo facto do próprio governo angolano não ter emitido nenhuma declaração, não fez nenhuma conferência de imprensa, e eles estão, portanto, a seguir a dinâmica de Angola, vistos também que neste momento João Lourenço joga uma influência ao nível de África, porque ele é o presidente da União Africana, portanto Sim. ninguém quer escorregar na falsa linha. Não Álvaro, será isto também que vou, tenha estado a influenciar vou-te estes contar governos uma, não vou-te falarem? contar uma anedota, Álvaro. Aham, Há anos idos, na era do presidente Gaddafi, o hum, filho estava na Austrália, estudando na Austrália, o Saif Gaddafi, uhum, teve um incidente na discoteca, lutou com alguém lá e pronto, as autoridades australianas prenderam e decidiram deportar o jovem para a Líbia. No aeroporto, ele liga para o pai. Tudo bem, aqui liga, estou a me referir ao filho, não é? Mas quero olhar na perspectiva de cidadão líbio, não é? ok. Ele liga para o pai e diz: papai, estou a caminho de casa porque estou a ser deportado. Nesse momento, Uhum, explicou o que se passou, deu a sua versão ao pai. O pai pega o telefone e contacta seu homólogo australiano, o primeiro-ministro australiano, diz o seguinte: olha, é assim, o meu filho está a caminho da Líbia, não é? E uhum, sabe-se que há muitos expatriados australianos a trabalhar no setor petrolífero na Líbia. ok. E ele diz o seguinte: quando meu filho aterrar aqui na Líbia, saiba que todo trabalhador australiano também estará a aterrar em Sydney. O primeiro-ministro australiano disse o seguinte: senhor presidente, dá-me lá um minuto, eu vou lá verificar essa situação. Seguramente houve um mal-entendido. E a situação ficou esclarecida. Então, esse é um exemplo, não é? Tudo bem que Uhum, podemos dizer que, pronto, quem diria que não, fez aquilo porque é filho, mas vamos particularizar, não é? ok. Ele defendeu, é filho, sim senhora, mas se pode emprestar essa ideia, não é? Ele defendeu um Uhum, cidadão líbio. E olha para o caso de Israel, porque espera-se, né? Eu não vou defender as ações de Israel contra a Palestina, não é? Uma pois, aberração, na minha opinião, pois. mas é uma política israelita desde então que a morte de um cidadão israelita é uma morte demais, só uma. Uhum,
E o Álvaro olha para a resposta desproporcional, não é? Uhum, Que uhum. Israel deu aos ataques Hamas. do Hamas. Epá, não, é completamente desproporcional. Hum, Os palestinos já perderam cerca de 40 e tal mil vidas de civis contra uhum. mil e tal vítimas mortais de Israelianos. Israel. Então, é Hum. assim que, E que não os, só porque o próprio a Palestina praticamente ficou não a Palestina, mas Gaza, a a faixa de Gaza. a faixa de Gaza, Uhum. estruturalmente ficou toda destruída. Completamente. As Tudo, infraestruturas quer dizer, sem fugirmos da ideia, não é só sim. fomos nessa particular para mostrar o quão a sério os Estados que de facto velam pelos seus cidadãos, não é, olham para essas situações. Uhum. O passaporte britânico, Álvaro, o passaporte britânico, e seguramente também o italiano ou outro, eu vou me referir ao britânico porque li no britânico, diz assim, Uhum. as autoridades, vou parafrasear, ele diz Pois. que toda autoridade migratória que olhar para aquele passaporte, trate este cidadão com todo respeito, se faltar alguma coisa, pague, eu depois devolvo. O passaporte britânico. Quer dizer, todo o país deve velar pelo seu cidadão, lá onde ele se encontra. Então, Uhum. dali a minha surpresa, desses nossos países irmãos de África não terem reagido, não é? Pois. Ao maltrato que os seus concidadãos receberam. Porque o maltrato de Ian Khama é maltrato contra o Botswana, não tem outra coisa. Não Se tem alguém porque maltrata o ele tem Álvaro agora na estatura. Itália, Uhum. se alguém maltrata o Álvaro agora na Itália, nós, os angolanos, temos que sentir que cada um de nós foi maltratado. É maltratado. Então, a Itália tem que ser responsabilizada. O nosso governo, a expectativa minha, pelo menos, é que o nosso governo em Angola lá convoque logo o embaixador italiano, o Ministério do Interior, o nosso ministro, o Tete, convida já, o Tete Antônio, convida já convoca o embaixador italiano para tirar essa satisfação. O que é que se Hum. passa? Vocês não querem bem nosso cidadão do nosso território. Ele tem que explicar, porque aquilo é que eleva o incidente, vamos dizer, a situação a um incidente diplomático, não é? Agora, Uhum. houve um incidente, mas pronto, vamos dizer, houve faísca, mas não houve Sim, de chama. facto, é muito estranho, É é muito muito estranho estranho. porque e depois, tentando, alongar a coisa, houve uma reação favorável ao governo angolano, Uhum. da parte da Venezuela, só que aí é um campo, minado. Sim, Aquela reação é um campo minado, porque sim. como é que o presidente, venezuelano vai apoiar e endossar a decisão tomada pela imigração angolana. Primeiro, será que eles conheciam os meandros da situação? O facto de ele saber que eram opositores, amigos da oposição em Angola, Uhum. portanto, ele alinhou-se por ali, sem Sim. verificar primeiramente os factos administrativos, né? Exatamente. Quer dizer, é a solidariedade, eu diria, a solidariedade de autocratas, não é? Hum, Ou podemos criar uma união de autocratas, união de ditadores, não é? Onde eles têm essa coisa, essa cumplicidade. Por exemplo, convém ao Maduro, Nicolás Maduro, da Venezuela, presidente da Venezuela, felicitar o João Lourenço por uma coisa que ele também teria feito em que sentido que ele também sente-se incomodado, não é? uhum, Por qualquer cenário que indique um deslize ou uma quebra da hegemonia, porque isso que aconteceu em Angola, esse evento foi uma afronta não sei, por quanto daria para a opinião pública nacional ainda, não é? A uhum, ideia de que a UNITA também é uma força que deve ter em conta, porque é política do regime esvaziar, vamos dizer, qual seria o termo? Tirar o oxigênio à UNITA, não é? uhum. E situações dessa natureza dá oxigênio à UNITA, dá vida política à UNITA, dá credibilidade à UNITA, reforça a imagem da UNITA, endossa a imagem da UNITA. Se o Uhum, Álvaro for a reparar, em 94, nas vésperas dos acordos de Lusaka, Mandela acabava de sair da prisão, houve um esforço muito grande uhum, diplomático por parte da UNITA,
que levaria um encontro pessoal entre Dr. Savimbi e Nelson Mandela. Pois. O nosso governo fez um esforço tremendo, na Para altura do evitar que governo, esse para encontro evitar que isso houvesse. acontecesse. Por quê? A imagem de Mandela e Savimbi é uma fotografia tremenda. Seria um endosso fantástico. E vamos dizer, aquilo colocaria o Savimbi dos Santos automaticamente aos olhos dos menos atentos. Colocava os dois em paridade. Então, dali o governo fez um investimento muito forte para que aquilo não acontecesse, aquele encontro não tivesse lugar. E o simbolismo daquele encontro era muito importante para a UNITA, não é? Tendo em conta a aliança que a UNITA teve com o regime do apartheid durante a guerra, não é? Entre outros aspectos. Entre outros aspectos. Mas em todo caso, Matumona, aquele encontro do Mandela e Savimbi, em todo caso, tinha acontecido. Por mais Aconteceu que, o O contrário governo do angolano esforço tinha do governo tentado. angolano. Pois. Exatamente. Mas só estamos a olhar para a motivação do governo angolano em impedir aquele encontro. Tanto é que depois a conversa toda evoluiu ao ponto que nas negociações de paz a UNITA acabou afastando pelo mesmo diapasão. Porque o governo angolano defendeu que as negociações tinham que ser entre Estados, não é? Lá veio o conceito de linkage, que, pronto, Estado tinha o recém-criado Estado da Namíbia, África do Sul, e a troika de observadores, Portugal, Estados Unidos e a União Soviética na altura. Já a Rússia na altura. Então, são dessas situações que depois, o que se seguiu depois, pronto, foi esforço de sobrevivência por parte da UNITA que permitiu que chegassem até nos dias de hoje. Então, dali, Álvaro, a minha grande surpresa. E tocaste num aspecto que talvez os outros temam a posição do João Lourenço, a posição de Angola como presidente da União Africana. A posição do presidente da União Africana não é tão importante quanto a posição do presidente da Comissão Africana. Porque o presidente da comissão é eleito. E o presidente da União Africana não é eleito. Ele é apontado, por rotatividade. É rotatividade, e ele não tem, vamos dizer, ele não tem a capacidade de ser o ditador de África, por exemplo. Portanto, é mais uma função figurativa. Exatamente. Figurativa, representativa. É igual fomos a buscar o exemplo de onde o Álvaro se encontra, na Itália. Temos o presidente, mas ninguém conhece o presidente. Pois. As pessoas conhecem a Maloney, mas ninguém conhece o nome do presidente da Itália. É uma etiqueta. Sim. É uma etiqueta. E no caso não incide diretamente. Não diretamente. Porque a União Africana é feita, vamos dizer, uma imagem, vamos dizer, é o papel químico da União Europeia, por exemplo. Porque na União Europeia é a mesma coisa. A Ursula von der Leyen é mais conhecida que o presidente da União Europeia, não é? Da União Europeia. Então, nesse sentido, que é bom para nós, para Angola, aquilo que disse de início, nos coloca no mapa, não é? Que existe um país, Angola, e com pessoas sérias, para ocupar um cargo daquele. Então como é que podemos concluir? São pessoas sérias, mas pronto. Como é que podemos concluir neste caso, em termos de reputação de Angola neste quadro? A reputação de Angola, depois deste evento escandaloso, não sofre uma queda vertiginosa, a queda é ligeira, podemos dizer assim? Não, a queda é grande. A queda é grande porque, Álvaro, uma coisa distintiva, não é muito importante, que deve-se dizer do presidente João Lourenço, comparado com o presidente dos Santos, é que o presidente João Lourenço dá entrevistas. Ele fala com órgãos de imprensa internacional, e, em alguns casos já tenta falar com os nacionais, aquelas conferências de imprensa coletivas. Mas só que ele cancelou-las. As cancelou. Exatamente. Mas lá fora, a última foi com a RFI, ele consegue dar entrevistas e é muito positivo, né, no ponto de vista precisamente da diplomacia. Ele consegue dar e deveria fazer mais. Agora, aquilo não estanca
os vários dossiês que já passam na imprensa internacional do caso que da Angola ser um regime repressivo, não é? Só que acontece o seguinte, Angola é repressiva, mas pronto, depende da opinião de cada um, aquilo dividia opiniões. Só que depois desse tipo de situações, quem for a ler que Angola é um regime autoritário, compara com esse dado, diz, sim, de facto, eu vi uma situação ali, tá vendo? Então já não é só repressão dos ativistas dentro do país e tudo aquilo, mas também a nível internacional. Internacional, sim, porque fazendo isso com o Mondlane, o Exato. Iacam, porque o Iacam hoje é um ativista É de um alto ativista. nível. Exatamente. E Internacional. internacional. E depois, não, ele é mestiço, tem mistura, é parte britânico, parte chuanês. E pronto, ele considera-se chuanês, foi presidente do Botswana. Pronto, em suma, foi um autogolo por parte de um regime que é tão bom, não é? Ele é tão bom no Naquilo jogo que sabe sujo, fazer. naquilo que sabe fazer, e aqui, pelo menos, baixou a guarda. Ok, aqui baixou a guarda. Agora, voltando a observar sempre o mesmo facto, mas em economia doméstica, em repercussões, não é? Indoor, em casa. Eh, Ordens superiores. Estas ordens superiores praticamente neutralizam as competências profissionais e as competências de carreira, não é? Dos funcionários. Porque não podemos acreditar que Angola não tenha bons profissionais que compreendem e sabem interpretar as leis vigentes no nosso país, lavradas, produzidas pelos nossos legisladores, não é? Pelo nosso parlamento, pelo próprio governo, porque o governo faz propostas de leis, não é? Sim, Faz propostas de leis, vai para a verificação e debate no Parlamento e depois vai ao crivo do Presidente da República e vem divulgado. Portanto, a lei de imigração, a lei de leis como é que é, da fronteira, da gestão migratória, ela é transparente. E segundo o que aconteceu, no início houve argumentações, a UNITA não cumpriu com os procedimentos. O José Gama ontem aqui esclareceu-nos, porque José Gama é uma pessoa que penetra, vai à uhum, busca de informações, e para desmentir o José Gama é um pouco difícil. uhum, Não é pouco, mas é muito difícil desmentir José uhum. Gama. Pode haver, alguma vez ele possa falhar, mas ontem ele nos trouxe aqui uma informação de que a UNITA tinha solicitado visto de curta duração. E estes vistos de curta duração pode-se pedir em menos de 24 horas. E a UNITA tem feito esta prática. Tem todos os convidados que ele traz que vão permanecer 2 dias em Angola e tal, a UNITA fez a mesma prática para todos eles. Portanto, os nossos agentes sabem que isto funciona assim. Sim, Agora, as ordens superiores criaram este incidente. totalmente. Então, estas ordens superiores neutralizam, neste caso, a profissionalidade. Será que devemos dizer que nós não temos bons profissionais da imigração no Ministério do Interior? Sim, Álvaro, isso é vamos dizer, essa é que é a questão de US$ 1 milhão, não é? E eu até Uhum, queria, aproveito o espaço para felicitar aqueles que trabalham tanto em todos os nossos órgãos de soberania, que uhum, são esses órgãos que são todos no CAFRIC, não é? Do regime que gere o país. Porque, Álvaro, há uma ideia de que os políticos governam. uhum, De facto, eles governam, mas quem executa é a função pública. uhum, O funcionário público é o verdadeiro gestor da nação. Eu vou dar um uhum, exemplo aqui na Irlanda, a Irlanda do Norte, devido à devolução de poderes que existe no sistema britânico, são 4 nações com poder semi, vamos semi-centralizado, e as nações diversas têm o seu parlamento, as autarquias funcionam, não é? uhum, uhum, Funcionam. E dentro desses países, dos Estados-nações do Reino Unido, eles têm, cada um tem o seu parlamento, pronto, tem o poder local uhum. e tem a responsabilidade de gerir o orçamento do Estado em áreas específicas, como educação e saúde, sobretudo.
Então, devido às tensões políticas que existem na Irlanda já há muitos anos, né? Houve Uhum, aqueles casos de que até guerra mesmo, que a Irlanda tinha um movimento separatista armado que lutava. uhum, uhum. É, recentemente, até pelo menos o ano passado, a Irlanda ficou sem governo por 4 anos, Hum. porque não havia consenso, não havia consenso porque a Irlanda sempre, habitualmente, a Irlanda é governada por um governo de coligação entre os dois As- partidos principais ok. e partidos rivais dali, não é? Uhum. Entre, vamos dizer, como eles chamam aí, dizem aí, entre É os católicos e os os protestantes. protestantes, yeah. Sinn Ok. Féin e o outro. E o outro, pois. Yeah, o nome me escapa agora. E o UDP, né? É o UDP. Uhum, uhum. Yeah. Então, durante 4 anos, eles não conseguiam chegar ao consenso, formar um governo, mas o país funcionava normalmente. Tudo por quê? Porque a função pública está ali, a função pública segura. Fui buscar Uhum. esse exemplo porque é o único exemplo que eu encontrei, eu posso encontrar, que não é, substancia a ideia de que, de facto, um país é gerido, ou a nação é gerida pela função pública. Tanto é que até, não é, sem desprimor, o presidente da República é um funcionário público, é um servidor público, não é? Sim. Mas a função pública, no geral, lá nos cartórios, tudo aquilo, é que gere, é que faz o país circular. Olha, E, este exemplo que dás de Irlanda é o mesmo que tem acontecido, por exemplo, na Itália. E na Itália isto é uma cultura, vocês sabem. De 2 em 2 anos, é difícil um governo italiano chegar, cumprir o seu mandato. Quando está a chegar aí no segundo ano, 2 anos e meio, o governo cai sempre. Portanto, tem sempre crise de governo, o governo cai, demissão do primeiro-ministro, e o país não para. E o país está exatamente. sempre a E, somar. e aqui tem um slogan que usa-se na função pública, não é? Uhum, Disse que here today, gone tomorrow, referindo-se aos ministros. Ele está pois. aqui hoje, vai-se embora amanhã, porque o governo muda. Amanhã vai Uhum. ser um ministro, amanhã vai ser outro, Mas a e, função pública está aí. tudo quanto o poder político, o poder executivo faz, ele vem com as suas políticas, não é? Uhum, Algumas das quais são as promessas, fruto das promessas eleitorais, que é o caso ganhar as eleições, você duro, né, na imigração. O nosso governo, por exemplo, tivemos eleições recentes que eles ganharam, não é? uhum, Assim ficou, aceito que eles ganharam, mas não houve no manifesto do nosso regime político uhum, que não vamos barrar opositores de outros países, ninguém votou a isso. Nós, angolanos, nos sentimos, não votamos, se votamos para eles ganharem, não votamos para isso, não é? uhum, Então, uhum. a função pública simplesmente executa a visão do novo governo. Pois. Mas o novo governo, ou qualquer governo, não funciona sem a função pública. Mas agora, bem no cerne da tua questão, que é mesmo uma questão top, o facto do nosso país tudo estar centralizado na mão de uma só pessoa, Uhum. infelizmente cria esse tipo de situações onde mais ninguém é capaz de fazer nada, porque as ordens são superiores. Quer dizer, só falta, assim, chegar um cidadão no aeroporto para cada aceitação de entrada no país, tem que esperar uma chamada telefônica, que esse entra, aquele não. Quer Uhum. dizer, e isso fragiliza o país. Fragiliza. Fragiliza o Yeah, país. yeah. E olha, por exemplo, um dos exemplos caricatos é que tu notas que existe também uma descontinuidade de visão e de sentimento, não Uhum. é? É que os agentes da migração estavam a cumprir as ordens superiores, mas ao mesmo tempo estavam a admirar as figuras que estavam ali, principalmente uma delas, que era a Mondlane, que estavam a Verdade. pedir até selfie. Os Yeah. próprios que estavam ali a criar essas barreiras, a ganhar tempo, a fazer perder tempo, ok? Estavam a fazer selfie Ali é que está a de lembrança. situação. Epa, estamos diante de um star. E tanto é que o próprio Mondlane fez alusão a esse facto Pois. que ele conseguiu fazer uma distinção entre o povo angolano e o governo angolano, não é? Yeah. Foi bem recebido pelos angolanos, houve um acolhimento caloroso, mas o governo foi frio. Quer dizer, o governo angolano, nesse caso, palavras minhas, não de Mondlane, eu diria que o governo criou um ambiente hostil, não é? Hostil, Uhum, um uhum, ambiente hostil contra os nossos convidados.
digo nossos convidados, eu não sou da UNITA, mas a UNITA é um partido Enquanto nosso, Angola, enquanto enquanto um partido angolano. angolano, é um convidado nosso, e sai muito mal na fita o governo angolano, sai muito mal na fita o incumbente do cadeirão máximo da União Africana, que é o presidente João Lourenço, e expõe, de facto, que Angola vive uma autocracia, uma ditadura, porque, Álvaro, isso é mesmo ligado àquele aspecto que é a agenda do MPLA, de impedir que a UNITA ou a oposição tenha qualquer tipo de expressão, qualquer tipo de imagem ou qualquer semelhança a um partido capaz de governar, não é? Isso pode se alinhar à mesma ideia daquilo que se faz das autarquias, por exemplo. Não existe autarquia no país porque a autarquia daria à oposição vamos dizer, não daria à oposição somente uma experiência governativa, mas daria, sobretudo, à população a experiência de um outro governo, seja ele local, não é? Mas Pois, daria, pois. pelo menos, a Não, é experiência de um porque, outro governo. Matumona, eu penso que até tu, quando tocas no assunto das autarquias, me estás a dar apetite de voltar a te trazer aqui e talvez com uma outra pessoa vamos fazer um debate, digamos, construtivo Uhum, sobre as autarquias e o sistema que se verifica na Irlanda, na Itália, a administração uhum, e por outra, quando falas do CAFRIC, não é? As instituições estão no CAFRIC, os uhum. funcionários das instituições estão no CAFRIC, porque aqui o que nós vimos esse impasse aí no aeroporto era o MPLA a bloquear, a sabotar o seu adversário, o seu principal adversário, Totalmente, e totalmente. que não deveria ser assim. Enquanto funcionário da imigração, o seu serviço é verificar se o turista ou o visitante está conforme, tem o direito de entrar ou não, e não olhar pelos aspectos políticos. Políticos. Exatamente isso. Tá. Yeah, É, é exatamente tipo, isso. é tipo, por exemplo, quando existem as conferências na Assembleia das Nações Unidas. O presidente, a Irlanda, não, aliás, o Irão não tem boas relações com os Estados Estados Unidos. Unidos, Bom mas exemplo. o presidente eh, do governo iraniano, todos os anos, está na Assembleia das Nações Unidas. Exatamente. E tem. Os dois países não têm representações diplomáticas, ou Uhum. não tem embaixador iraniano nos Estados Unidos e vice-versa, mas tem um embaixador iraniano das Nações Unidas, Sim, está a que ver? encontra-se em Nova York. É, Está a perceber? Então, é. é por aí. Agora, voltando um pouco no online e vamos depois saltar para a questão da nossa diáspora. Eh, Mondlane aqui fez quando explica o seu caso em Angola, e ele diz que é vexame, é vergonhoso, perdão, ele diz que é vergonhoso o que aconteceu, isso devia decretar o Dia Nacional da Vergonha angolano. Eh, Como é que tu vês isto? Será que aqui Mondlane não excedeu? Mondlane não foi levado pela emoção? Porque ele é moçambicano, como é que ele é quem vai decretar essa data? E ele convida a quem, não é? Decretar e começar a observar esta data como Dia Nacional da Vergonha Angolana. É uma retórica interessante, não é? Uhum. Eu acho que o sentimento do Mondlane é compreensível completamente. É completamente É compreensível. o homem ofendido, não é? Homem ofendido, e ele sumarizou Uhum. tudo aquilo em uma palavra só: vergonha. Porque de facto foi vergonhoso, não é? É, Porque, Álvaro, o grande problema dos ditadores é esse: ele não é aconselhável. Ninguém está à altura ou em condições de aconselhá-lo. Porque nessa altura, talvez, vamos dizer, aquele evento foi de 2 dias. Uhum. Teria lugar, passava, mas de dia 13, creio, não é? Uhum. Hoje é dia Hoje é dia 17. 17. 17, hoje é 17. Já vês, ele deu rede, não é?
Uhum. Ele prolongou o evento. O evento continua até hoje, porque estamos a falar dele. Yeah. Então, se tivesse conselheiros à altura, ou pelo menos se desse ouvido, porque não que não houvesse pessoas capazes de dizer algo, não é? O Uhum. problema é como enfrentar o Todo-Poderoso, não é? E Uhum. dizer que não, olha, vamos fechar os olhos, deixa o evento acontecer, desliga, corta todo, não permita que tenha uma tensão mediática, ou faz alguma coisa, um outro tipo de boicote, mas deixa que isso Uhum. aconteça, não é? São só 2 Uhum. dias, passa. Mas agora não, aquilo ficou para nós, daqui a umas 2, 3 semanas também esquecemos todos. Só que o problema é aquilo que está no, é o que está no, é o preto no branco, não é? Está Uhum. escrito, há artigos. Há quem agora, você vai no Google, escreve Angola, yeah? O que vem Ok. à tona, o que vem em Aham. cima, é isso. Está no top. Está E no top, yeah. vai ficar lá por muito tempo. E há pessoas sérias que buscam, quer saber, Angola como é que é? E Álvaro, olha só, é o país que passou os últimos 20 anos, de certeza, mas pelo menos os últimos 10 anos, numa luta intensa da atração de investidores estrangeiros, não sei mais quanto, e vender uma imagem que Angola é um país livre, estável. E Álvaro, curiosamente, não é? Uhum. Curiosamente, o nosso Uhum. país aboliu visto para 90 países. 90 países. E a questão 90 aqui países, entre os quais Botsuana até faz já parte do coiso, da SADC, que tem um outro, tem um eh, outro nível até. um Aboliu outro o nível, visto para tem um 90 outro países. protocolo. E a razão para impedir esses homens entrar era precisamente burocrática, ligada aos vistos e tudo aquilo. É para o boi dormir, não é, Álvaro? É para o boi dormir, e que não havia este impasse, não havia este impasse. Exatamente. O mais agravante é a punição que eles dão aos visitantes, 8 horas sem comerem Como é? e sem terem contacto. Olha, estamos a falar de questões domésticas, os deputados da UNITA, é outra falha administrativa, outra falha burocrática, outra falha da funcionalidade pública. Uhum, Os deputados da UNITA, nas leis vigentes no país, eles têm acesso a zonas, não é? A certas zonas, porque eles têm imunidades políticas. uhum. Um deputado não pode ser travado por um qualquer polícia, embora que a polícia é polícia. É polícia. Se ele está sobre orientações superiores, ele Ordens pode travar o superiores. deputado, e como Exato. fizeram. Uhum. Agora, epá, por uma situação burocrática, e foi a UNITA quem os convidou, a UNITA é que devia ir lá dialogar com a nossa imigração e saber qual é o problema, e tinha o direito de o fazer, porque é ele que o está a acolher no país. A responsabilidade de todos os atos dos convidados é da UNITA. E depois, não, Álvaro, tem outro aspecto. Assim, de uma maneira Uhum. normal, se eu vou Uhum. agora para a Itália, a convite do Álvaro, Uhum. chego no aeroporto de Roma, Uhum. por alguma situação qualquer, a imigração não está satisfeita por algum aspecto qualquer da minha documentação, ou não está seguro que eu tenho meios de subsistência dentro do país, tudo aquilo. O facto que eu for a evocar, porque até perguntam se conheço alguém na Itália, Uhum. se eu for evocar que não, tem o meu irmão Álvaro aqui, assim, Sim, sim. tem contato, eles entram em contato com Álvaro, Imediatamente. imediatamente, para Uhum. tentar Uhum. agilizar a situação. E até facilita. E facilita. Automaticamente, por eles verem, para não, ele tem alguém de cá. Yeah. Então, isso aqui é até um nível pessoal, a esse nosso nível. Imagina Uhum. um nível institucional. Sim. Eu, pessoalmente, já fui para Angola, não é? Uhum. Que fui recebido no aeroporto, a um nível institucional. Mas foi uma boa experiência. Cheguei para onde está. Mas é sempre assim. Por exemplo, quando alguém envia a carta de chamada Uhum. para alguém, é o primeiro passo, não é? E Sim. o visto, quem concede o visto é o Estado é, que a pessoa pretende visitar, quer dizer que deu-se por satisfeito pelo pedido, pela carta de chamada. O caso de Inhacama, ele disse que tinha o visto, está para receber o visto à chegada.
quer dizer que o Uhum. visto foi emitido. Foi emitido. O facto é que ele tinha um visto à chegada, quer dizer que foi emitido. Mas, olha, alguns, quase a maioria tinha visto para receber na fronteira, visto Yeah, o visto, de, eu dito visto à chegada. Sim, visto a chegada, pois. sim. Dois ou três senadores quenianos é que tinham visto da embaixada. A embaixada já tinha carimbado os Tinha seus carimbado o passaportes. visto. É. Epá. Então, ali, qualquer desculpa em termos de irregularidade Uhum. administrativa, não sei mais quanto, por parte da UNITA, não. E até Não, não é. deve-se dizer que o deputado Nelito Equico, na sua intervenção, nota 10, teve muito bem, não é? Porque Uhum. muitas das vezes acontece que a UNITA recebe vexame da parte do MPLA, recebe sentado, não faz nada, não, nem pelo Hum, menos diz nada. hum, E eu fui de opinião que a intervenção do Nelito Equico, pelo menos, foi bom, foi boa, né, ter ouvido uhum, aquilo. Não sei uhum. se havia mais que eles poderiam fazer, mas Porque, a além do nota delito, negativa mesmo nesse caso não vai ao MPLA, vai ao regime do MPLA, vai ao governo angolano e aquilo que disse o Mondlane, né, que eu sei da tua questão, uhum. o dia da vergonha, de facto, é o dia da vergonha, porque quando olhamos para esse dia, só lembramos uma coisa, vergonha. Epá, mas só que há aí angolanos que não gostaram, né? Disseram, não, mas o Mondlane, isto é uma questão interna nossa, e essa vergonha não alguém diz assim, a vergonha não devia ser ou não é dos angolanos, mas é vergonha do MPLA, porque é o MPLA que fez isto e não os angolanos. Porque até o convidado do Mondlane também sofre isto, tudo bem, fica envergonhado, Álvaro, mas, o próprio Mondlane também passou vexame. ok. Temos que olhar que os direitos dele foram infringidos, é dele e os demais. Ok. O Aí tá, facto isto é que um dia da vergonha africana, a vergonha africana, eu posso da até. imigração Sim, africana. posso emprestar, por exemplo, o Álvaro vê aquele escândalo que aconteceu na Casa Branca. De quem é a Uhum. vergonha? Entre a equipa do Trump e o Zelensky. De quem foi a vergonha? O Zelensky foi claramente humilhado, não é? Sim, Mas a nota negativa é do do Trump, anfitrião. é do anfitrião. Ele depois Hum. escorraçou o convidado, tudo aquilo, mas a nota negativa é dele. Aquele escorraço era já para salvar a situação. Para salvar, exatamente, mas yeah, A mancha já estava feita. yeah, um sai humilhado e o outro fica Uhum. envergonhado. Foi simplesmente isso. Ok, E ok. a esse respeito, eu consigo simpatizar com a ideia do Mondlane quanto ao dia da vergonha, porque é assim, só mesmo o facto, tá vendo? Só mesmo o facto Uhum. que muitos de nós angolanos não gostamos dessa ideia, acho que, não é? Diz tudo, é Não, mas vergonha. agora, Matumona, eu penso que aqui também é uma ocasião para tentarmos alargar um pouco a visão nível próprio de África. Hum, Porque, tudo bem, aconteceu num evento como este, estava aí o Mondlane e o visado era Mondlane e tal, e quê. uhum. Mas em outros países também esse tipo de vexame tem acontecido, tanto faz Sim, por um simples cidadão, ou entre nós os africanos, calma nós, aí. yeah, Porque a americana passou, os ucranianos passaram, os portugueses passaram, mas os africanos é os que foram africanos, humilhados dessa forma, entre nós africanos então, em africanos, África. yeah. Então, eu sugeria ao Mondlane, em vez de dizer o Dia Nacional da Vergonha para Angola, por que não o Dia da Vergonha, o Dia da Imigração Africana? Se na América, por causa dos direitos que as trabalhadoras defenderam, não é? Tornou-se o Dia Mundial da Mulher, era um Uhum. assunto americano, mas Americano, tornou-se o Dia Internacional da Mulher. Então exatamente. vamos decretar Dia Internacional da Imigração Africana, onde muitos, porque não era só online, Uhum. muitos, digamos assim, visitantes de um país africano foram barrados sem, no entanto, levar em consideração a africanidade, a irmandade africana, o respeito, a promoção da unidade africana. Sim, Ah, não, eu subscrevo, Álvaro, aham, subscrevo por quanto até do princípio eu mostrei a minha inquietação pelo facto uhum. que até os países desses cidadãos não fizeram nada, não manifestaram-se. Então, de facto, estás coberto de razão. Está a perceber?
Yeah. Portanto, há que se todos temos que despertar que É, as nossas imigrações têm que rever a política do tratamento do cidadão africano quando chega sim, na fronteira de um país africano. africano. Yeah. Porque é sabido que é mais fácil um africano, teoricamente, é mais fácil um africano entrar em território europeu do Uhum, que qualquer uhum, outro país africano. pois. Então, é vergonhoso. E quando fomos até olhar no contexto em que estamos tirando o Reino Unido com essa coisa do Brexit, Uhum, mas ainda assim o cidadão britânico continua a usufruir, a usufruir do seu pan-europeanismo. uhum. O cidadão europeu pega no carro, dá arranque, vai para a Itália, vai para a Croácia, vai para onde ele quiser, à Sim. vontade. Já nós não temos barreiras. É isto, o coiso, não é? A SADC, meu irmão, Uhum. SADC. Nós temos esse protocolo similar ao de Schengen. Sim, Nós temos este protocolo similar, porque nós não temos um visto comunitário, né? Não existe o comunitário. visto, mas para as populações, é tipo na altura, não é? O acordo de Benelux, Uhum. não é? De Sim, Benelux sim. O que Gênesis, Holanda, Gênesis de Schengen. Bélgica, Yeah. Luxemburgo Luxemburgo. circulavam. É Yeah. isto que existe na África Austral, na Exatamente. SADC. Nós podemos circular à vontade sem visto. Exato. Yeah. Porque Entra a não, pé. é exatamente isso, porque Álvaro vês, porque é interessante falar do Benelux, porque o Benelux é o gênese da União Europeia é o Benelux. É o Benelux. A Uhum, União Europeia é, é o Benelux uhum, amplificado, não é? uhum, Tanto porque entre esses três países não existia barreiras comerciais, não existia visto, não existia nada, existia livre circulação, tudo aquilo. Então aquilo uhum. expandiu depois para a União Europeia, depois do Tratado de Paris de 1951. E é o que temos também, é o que nós também desejamos ter na África, Uhum, onde não existem fronteiras. Álvaro, vê por exemplo, temos o Okavango. uhum. O Okavango. O Okavango é uma reserva natural espetacular. No mundo não tem um sítio como o Okavango. Mas os elefantes, os animais, não precisam de passaporte. Uhum, Mas devido a essa coisa de ereção de fronteira, tudo aquilo, os elefantes morrem pelo caminho agora. Porque durante as épocas migratórias, eles já não conseguem transpor de uma parte do Okavango durante a seca para encontrar água do outro lado. Porque tem as uhum. fronteiras. Quer dizer, até os animais estão a sofrer, Álvaro. Sim, porque é Sabe? isso, porque há zonas fronteiriças que metem fios, não é? Até os animais estão a sofrer. Estão a sofrer. Por isso é que o É Álvaro essa vê que, teoria do Trump também de meter sim, muro e por isso é tal. que, por isso é que o Álvaro vê que Angola mandou vir X elefantes do Bolsonaro. Não precisa, tira a fronteira, os elefantes conhecem o caminho, porque é um Uhum, circuito migratório. Quando aqui está uhum, seco, vão beber do outro lado. Quando ali seca, voltam desse. É o que acontece. Então, uhum. fui buscar esse exemplo dos animais, porque é assim que nós somos. Nós somos também, de um certo modo, entre aspas, nômadas. Nómadas. Somos seres migratórios. Se eu Uhum, não posso ir para a África do Sul à vontade, para o Botswana à vontade, para qualquer outro país africano à vontade, então tem problemas sérios. Tanto é que o Álvaro vê que, mesmo eu tive a ouvir com tristeza, né? Os irmãos da Rádio Nacional de Angola que me entendem, em particular da Rádio 5, tive a ouvir o noticiário da rádio. De uhum. repente falou-se do Girabola. Quando acabou o Girabola, veio o rescaldo completo das ligas europeias. Nenhuma menção de quem marcou golo no Quênia, quem fez golo na Tanzânia, quem fez. Quer Hum, dizer, isso são as barreiras que nós criamos. O colono fez as riscas, não é? O ex-colono uhum, fez as riscas, dividiu o nosso continente como um bolo, não é? Cada um leva a sua uhum, fatia, e nós uhum. mantemos aquilo e até, vamos dizer, eh, Mas reforçamos as coisas este é um negativas. problema de complexo, um problema de complexo que temos muito em África. Eh, e isto vais encontrar em Angola, vais encontrar na República Democrática do Congo, vais encontrar em Burkina Faso. Burkina Faso não creio, Hum. mas em Costa de Marfim podes encontrar. Está-se a falar do desporto ou está-se a falar mesmo até da política. Se tu tocares no desporto, olha, eu sou adepto do Sporting, eu sou adepto do Real Madrid. Uhum, uhum, Recentemente, o uhum. senhor
funcionário da Presidência da República deu uma entrevista, penso que era no Goza TV. Uhum. E quando estiveram a lhe perguntar, depois saltou-lhe aí alguma coisa. Eu sou como é que é, adepto do Barcelona, aquela. Barcelona. E depois trabalha na presidência da República, não é? Tinhas que continuar a alimentar, não é? O O patriotismo. Fala do patriotismo. futebol, do campeonato gira bola. Gira bola, alguma coisa. E até curiosamente, há anos ido, acho que foi 2012, a Angola fez um jogo amistoso na Libéria. Uhum, Depois desse jogo, vamos dizer, ao longo do programa do jogo, a Rádio 5 conseguiu, vamos dizer, Jorge Weah concedeu uma entrevista à Rádio uhum. 5. Pois. Nessa entrevista, Jorge Weah disse o seguinte: Poxa, finalmente Oh, vocês se juntaram a nós, porque estão sempre aí para Portugal. Quer dizer, os nossos irmãos africanos também sabem. Quer dizer, esse problema não é exclusivo de Angola, porque o continente africano, tem razão, Álvaro, o continente africano todo, não generalizando o africano, mas o nosso continente, em grande parte, o uhum, africano sofre do complexo colonial, não é? uhum, uhum. Temos a mentalidade colonial, devemos libertar as mentes. Pois. Mas isso parte daqueles que são os feitores das leis, das políticas nacionais e tudo, e tem que se escolher o que promover. É normal que a juventude cresça olhando mais para Barcelona, Real Madrid, porque é o que é promovido. Uhum, Não se promove, não se promove, não se promove o desporto, a cultura africana inter-africana, não é? uhum, Do uhum. modo inter-africano, não há aquele intercâmbio. Então, para não, tipo assim, perder aquilo que estamos aqui a dizer, isso Sim, sim. voltamos na ideia de que essa coisa das fronteiras, não é? Porque a saga deveu-se mesmo à entrada de cidadãos africanos num outro território africano. Pois, Isso é pois, grave. pois. Isso é grave. Tá bem, Matumona, iremos voltar para Hum, estes temas assim candentes, porque temos que estudar o Traoré, que tem uma mensagem extraordinária para uhum, a sua visão da União Africana, uhum. uma África que deve banir essa questão dos vistos e tal, promover uma companhia centro-africana, portanto, afrocentrada, uma companhia Uhum. afrocentrada que circula, que facilita, não é? As migrações internas de África. Bom, isto vamos deixar para lá.